Oi, gente, tudo bem? Voltei para a gente falar um pouquinho sobre óleos esfumados. Me pediram para falar um pouquinho sobre isso e aí eu vou tentar tornar isso um pouco mais prático para vocês com um pouquinho que eu sei. Então, aqui eu já fiz a minha pele, né? Já passei a base, já fiz tudo que eu gostaria de fazer por hoje e deixei a parte dos olhos em aberto para a gente fazer junto. Aqui eu poderia simplesmente ter pego um pouquinho da minha base, passar aqui e já começar a fazer o meu esfumado. Mas aí é que tá um truque que poucas pessoas falam. Para a gente ter um efeito melhor no nosso, no visual da nossa maquiagem, é bacana a gente, antes de passar a sombra, a gente aplicar um pouquinho de corretivo nessa região. Então hoje eu vou tentar fazer com vocês de duas formas. Uma forma que é para quem não tem muita experiência, né, que a gente passa o corretivo e depois a gente aplica uma sombrinha clarinha antes da gente aplicar as sombras para esfumar. E a outra forma é da gente fazer com corretivo molhado. Eu não vou aplicar a sombra branquinha, né, desse lado e vou fazer já a aplicação das sombras com esfumado. Aí a gente precisa ter cuidado para não marcar, né, o olho. Então vamos lá fazer a nossa tentativa, a nossa experiência de hoje. Vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho do meu corretivo, vou aplicar com o dedo mesmo. E reparem que eu aplico com o meu dedo anelar, porque é um dedo que a gente usa um pouco menos de força nele, com ele, né? Então, ó, apliquei. Já vou meio que dando uma esfumadinha aqui nesse corretivo. Ó, que aí ele já se assentou aqui. Aí, se eu sou a pessoa que não tenho muita experiência em esfumar, eu vou pegar uma sombrinha clarinha e vou aplicar sobre esse corretivo. Vou cobrir o corretivo todinho. Reparem que eu fui até embaixo da sobrancelha, cobri tudo. Pronto, agora a gente, o que que aconteceu? A gente evidenciou essa parte aqui, para quando a gente for fazer um esfumado, olha como que ele já tá bem mais aparente. Quando a gente for esfumar, colocar cor aqui, ó, aqui já tá com um visual mais claro, né? Mais preparado para receber, então, essa sombra. Aí, pra gente fazer o esfumado, o ideal é a gente ter pelo menos 3 tamanhos de pincel, ó, de pincéis. Esse um pouco maior, né? Ó. Esse aqui seria um médio e esse aqui um menorzinho, porque aí a gente vai usar a sombra que a gente expande mais, que é a mais clarinha, a primeira a gente usa com pincel maior. A sombra que a gente expande um pouco menos, a gente usa, que é a intermediária, com pincel médio. E a sombra que a gente expande menos ainda, que é mais no cantinho, a gente usa o pincel pequeno. Então vamos lá, eu vou tentar fazer vou usar o meu pincel então maior primeiro. Vou tentar fazer uma maquiagem mais puxada pro laranjinha, porque no próximo vídeo eu pretendo fazer uma amarração de turbante usando essa maquiagem. Então isso aqui já tá pensado. Aí fui lá, peguei um pouquinho da sombra, tiro aqui o excesso, começo aqui no meu cantinho, fazendo movimentos circulares, ó, e vou levando na minha pálpebra móvel. Vou fazendo movimentos circulares para não marcar essa sombra na minha pálpebra. Eu posso subir um pouquinho mais porque eu tenho aqui a pálpebra um pouco mais altinha. Então, mas sem encostar lá na minha sobrancelha. Essa é a cor que a gente mais vai expandir. Reparem que as outras a gente vai deixar... O importante é a gente desmarcar, ó, as pontinhas, não deixar marcação.
Aqui, ó. Aí a gente vai olhando. Chegou no ponto que eu gostaria? Se não chegou, a gente pega mais um pouquinho da sombrinha, vem de novo aqui no cantinho, ó. E vai fazendo essa marcação. Marca seu côncavo. Todinho. Eu vou preencher, inclusive, a minha pálpebra toda. Porque eu quero a maquiagem toda nesses tons mesmo. Laranjinha, terrosinho. Então, ó. Pronto. Bem esfumadinho. Sem encostar lá na sobrancelha. Ó. Foi. Agora eu pego o meu pincel médio e vou pegar uma sombra com um tomzinho um pouco mais escuro. Eu tô usando essa aqui, que é uma paletinha de sobrancelha, que eu, na verdade, nunca usei. Aí eu falei, vou usar pra tentar fazer uma maquiagem. Então, eu vou usar esse aqui, que é um pouquinho mais escuro. Pego um pouquinho da sombra, tiro o excesso. Aí eu venho por dentro do outro. Eu não vou mais até o final, ó. Eu venho aqui, mas agora eu já fico só aqui dentro, ó. Que é um tomzinho mais escuro. Então, eu fico fazendo só essa brincadeira aqui, ó. Posso levar um pouquinho até o meio da minha pálpebra? Posso. Ó, se eu quero mais, tô achando que ainda tá claro, quero mais, eu vou lá de novo, só aqui dentro. Olha lá, como que já dá pra ver que tem. E aí essa eu já não subo tanto. Só faço aqui como se elas fossem se misturar um pouquinho. Só pra fazer um degradê. E agora eu venho com a terceira. Meu terceiro pincel, que é o menorzinho. E pego a cor mais escura. Tiro o excesso também. E venho só aqui no cantinho, ó. De novo. Talvez essa sombra pareça melhor do outro lado, porque como ela é para sobrancelha, eu nunca tinha usado, ela não tem uma pigmentação muito boa. Mas dá pra gente ir usando. Quase não aparece. Eu posso pegar um pouquinho da sombra pretinha pra gente tentar ver melhor. Também aqui no cantinho, ó. Aí tá acontecendo aqui o que pode acontecer aí com vocês. Aqui a sombra preta caiu um pouquinho aqui embaixo. Aí o que que eu posso fazer? Posso pegar aquela sombra clarinha e dar uma varridinha, ó, antes que ela se expanda aqui. Ó. Aí vocês já podem ver que o esfumadinho começou a aparecer. Agora a gente vai fazer o outro lado sem usar a sombrinha branca. Usando o corretivo direto. Para ver se ela pigmenta melhor do outro lado, né? Fiz a mesma coisa. Apliquei o corretivo na pálpebra toda. Vou mostrar pra vocês. Ó. Corretivo aplicado. E agora eu não vou fazer o uso da sombra clarinha. E já vou direto fazer o mesmo procedimento
só que sem usar a sombra clara pra gente ver se dá um efeito melhor. Pincel maior, sombra mais clarinha, em laranjinha. Tiro aqui o excesso. Cantinho do olho, movimentos circulares. E vou subindo, sem subir muito. Vou aplicando aqui no meu côncavo, que é daqui desse ossinho aqui pra dentro, ó. Na minha pálpebra eu subo um pouquinho mais, porque eu tenho esse espaço aqui para trabalhar. E tomando cuidado para não deixar a sombra marcar, né? Ó. Olha como que já aparece mais esse laranjinha, ó. Então, apliquei a sombra que se expande mais. Venho com o pincel médio, vou pegar a sombra média, tiro o excesso, já não vou subir tanto com essa sombra. Vou tentar mantê-la mais por aqui. Ó. E agora eu pego o pincel menorzinho para fazer com a sombra para usar a sombra mais escura. Tiro o excesso. Já sabem que se cair um pouquinho embaixo, é normal. Por isso que tem muita gente que faz o olho primeiro e depois faz a pele, porque é normal cair. Tirar a marquinha, ó, a gente usa o pincel maior, que aí sai toda a marquinha. Como eu usei um pouquinho de preto no outro, vou usar nesse aqui também. Olha, esse aqui já apareceu um pouquinho mais, ó. A gente tira o excesso. Olha lá como que o preto já tá aparecendo mais. Nada nos impede de tentar jogar mais um pouquinho também pro lado de cá. Ó. Tentar fazer uma aplicação mais aqui diagonal, pra ver se a gente... E aí, a gente vai fazendo essa brincadeira até achar o efeito que a gente gosta.
Vou pegar um pouquinho da primeira sombra só pra tirar as marcações. Se for uma sombra mais pigmentada, vai aparecer muito mais. Mas o processo é esse. Inclusive para as demais cores, as sombras que são mais clarinhas são as sombras que a gente expande um pouco mais. E quanto mais escura, menos a gente vai usando, mais a gente vai reduzindo o espaço delas, espaço de ação. Então, daí, ó, se daqui eu agora quiser fazer uma mini finalização para as duas, peguei a sombrinha preta e vou passar aquela mesma Mary Kay que a gente usou no outro para fazer a outra maquiagem. Quem não assistiu, lá no Maquia e Fala tem essa maquiagem no vídeo que a gente fez. Ó, já começa a aparecer um efeito. Posso passar também aqui em cima, ó. Eu gosto. Ó. Esfumadinho, nada invasivo. Aí, ó, esse movimento aqui a gente pode fazer o quanto a gente quiser. Quanto melhor a gente esfumar, quanto mais a gente fizer esse movimento, mais bonito fica o esfumado. Então, aí aqui, a gente deixou uma pequena distância da sobrancelha para a sombra. Nessa pequena distância a gente pode aplicar, quem gosta, pode aplicar uma sombra brilhosinha aqui, ó, no seu ponto mais alto. Também pode aplicar uma sombra brilhosinha aqui no início, enfim. Tem uma gama de possibilidades aí que vocês vão descobrindo. E aí, só pra gente fechar aqui esse momento, vou aplicar um pouquinho aqui da máscara de cílios. Tentem fazer em casa essa aplicação. Façam com uma sombra melhor do que essa que eu usei aqui. Antes de fazer o esfumado de vocês, usem um corretivo para ver se vocês não vão ter um efeito muito melhor. E aí depois vocês me contem o que aconteceu, se vocês curtiram, se não, se acharam fácil, se acharam difícil. Podemos passar também embaixo. Ó. Que o esfumadinho dá para fazer com todas as cores. Então, espero que vocês tenham gostado. Já tem aqui, ó, um esfumadinho. Às vezes eu passo meu dedinho aqui também, que eu gosto de ter esse efeito, para tirar um pouquinho de marcação. Mas, ó, curti. Temos um esfumadinho que dá pra gente sair tanto durante o dia quanto durante a noite. Não é nada invasivo, não é nada muito chocante. Então, espero que vocês tenham gostado e que aproveitem, então, esse tempo para se jogarem mesmo e vão se descobrindo aí nas suas maquiagens, no seu dia a dia. Um beijo, fiquem com Deus!